Oi, eu sou a Denise, o Denise está chamando e esse é mais um vídeo sobre minhas leituras. Esse aqui também é um vídeo de leitura que eu já fiz há um tempinho atrás, foi numa viagem que eu fiz em julho, mas eu ainda não tinha gravado vídeo a respeito. Hoje eu vou falar sobre o livro Cartas de Amor de Mulheres Notáveis. Ela foi organizada pela Ursula Doyle, a Ursula é esse aqui, e foi traduzido pela Doralice Lima. Esse livro, sim, foi uma grata surpresa. Eu confesso que eu não tinha imaginei que seria interessante, mas eu não achei que seria tão bom. Assim, é um livro fininho, mas assim, é muito rico mesmo, assim, é muito bacana. Ele traz várias cartas, né, literalmente, e a Úrsula, antes das cartas, ela coloca uma contextualização histórica que ajuda pra caramba a gente a entender a situação, além do próprio teor, né, das cartas, que além de tratarem do romance, né, dessas mulheres, trata também a respeito das circunstâncias da própria época. As mulheres, de um modo geral, elas comentavam as situações que estavam sendo vividas naquele momento e relatavam essas situações com os seus maridos, amantes, namorados. E uma coisa que ficou muito evidente nesse livro é como a vida das mulheres, né, que são mulheres do século XIX no máximo, as outras bem tempos mais antigos mesmo, né? E fica muito claro como a vida dessas mulheres era determinada em razão da sua situação amorosa, tanto que a sua situação amorosa e casamento, né, meio como sinônimos, né? Porque o casamento ele foi durante muito tempo ainda um contrato social, né? Vários casos de mulheres que ficaram conhecidas historicamente foi em razão desse contrato social a respeito da união de reinos, né? De povos, e aqui são citados vários casos nesse sentido. Outra coisa que fica muito marcante no livro é como essas mulheres elas viviam numa sociedade que as castrava de um modo geral, e as mulheres que foram castradas foram famosas em razão dos seus casamentos, como eu falei, e acabaram impedidas de realizar grandes feitos. Às vezes teriam oportunidades em outras circunstâncias. Outras mulheres que tiveram maridos que as apoiavam já tiveram uma vida mais, que a gente pode falar assim, de produtiva, né? Que há uma concepção antiga e ainda em alguns locais ainda permanece muito como a mulher apenas como uma mãe, como uma reprodutora, como uma esposa, como uma dona de casa. E nesse livro a gente vê essas mulheres. Tipo, aqui tem uma que é a Catarina de Aragão, que já estava comprometida aos 2 anos de idade. Então ela teve toda uma vida já projetada nesse sentido, quando ela tinha, se não me engano, 15 anos, que ela casou, não, 15 anos, acho que foi com 13 anos, se não me engano, que ela foi casada à força, né, obrigada, e é toda uma cultura trabalhada nesse direcionamento, e acabou se tornando inservível, porque não conseguia gerar filhos, né, então tem todo um relato de depressão, de declarações de amor também ao seu marido, mas essa expectativa, né, de que, pois era só para isso que ela serviria, né, então ela era uma inválida, uma inútil, né. Aqui também tem alguns casos, como eu falei, de mulheres que os maridos as incentivaram, né, permitiram, que na época era proibido, que suas esposas estudassem, e elas foram além, né, a partir do momento que lhes foi permitido explorar o mundo, as mulheres avançaram em várias áreas e conseguiram ter grande sucesso, ter grande destaque, como aqui tem um caso de uma mulher que ela contribuiu para a criação da vacina da varíola, que foi um mal que assolou a humanidade durante muito tempo, e não só matava, como deixava sequelas muito sérias, fisicamente falando, nas pessoas que sobreviviam. Tem também a esposa de um dos ex-presidentes, de um dos que participaram na luta pela independência e da construção, né, da textualização da Declaração de Independência dos Estados Unidos. E ela tem na carta dela essa lembrança para o marido dela, que não só vivia as ações dele, os atos políticos dele, mas também tinha como sua esposa como uma
grande, como eu devo dizer, orientadora mesmo. E uma das coisas que ela pediu para ele, deixou bem claro na carta, é que ele não se esquecesse das mulheres, porque se for ficar esperando a boa vontade de muitos aí, as mulheres estariam perdidas. E a sua condição tinha que ser respeitada desde o princípio, desde a legislação, para que elas tivessem mais oportunidades. Nossa, é um livro assim fantástico. Eu fiquei assim muito emocionada com as histórias, assim, com as histórias, não só a questão do romance, mas como as histórias mesmo em que essas mulheres estavam inseridas e o que elas puderam mudar, e mesmo as coisas que elas não puderam mudar, assim, você vê como é triste, você não ter voz, você não poder dizer o que você realmente pensa, poder mudar uma condição que você está insatisfeita, e como é fundamental que as pessoas tenham voz, possam se expressar, possam expor suas opiniões e possam ser pessoas incríveis, pessoas notáveis. Eu adorei essa leitura. Eu tenho o outro livro que é o Cartas de Amor de Homens Notáveis e eu estou muito curiosa, mas eu acredito que já vai ter essa diferenciação mesmo, de que aqui faz muita diferença, porque essas mulheres aqui, elas viveram numa época onde a vida das mulheres era ditada pelos seus casamentos ou não, inclusive eram muito desprezadas pela sociedade as que não foram casadas. Até hoje ainda tem esse pensamento meio limitado em alguns lugares. Então é isso, um livro maravilhoso que eu recomendo muitíssimo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada!